Estudamos agora o atrito hidrodinâmico e também a velocidade terminal, que é um conceito relacionado. A gente começa com uma situação experimental que é a seguinte: imagine uma massa M imersa num fluido. Imagine, só para simplificar a descrição das forças, que isso estivesse no espaço sideral sem força-peso por enquanto. Aí você aplica uma força externa a essa massa e mede a aceleração dela. Você vai observar que a aceleração dela não é essa força dividida por essa massa, significando que aparece uma outra força por causa desse fluido aqui. Essa força de atrito viscoso, força de viscosidade ou atrito dinâmico, na direção oposta ao movimento. E essa força vai aumentando, porque no começo essa força aqui é maior do que essa, então a velocidade vai aumentando para lá. Conforme a velocidade aumenta para lá, essa força também vai aumentando. Até que chegue um momento em que essa força se iguala em módulo a essa. Nesse caso, a resultante vai ser nula, então a aceleração é nula, pela segunda lei de Newton, e portanto a velocidade passa a ser constante nesse caso, e é quando você atinge então essa velocidade terminal. Então, essa força de arrasto, ou força de viscosidade, ou força de resistência aerodinâmica, tem vários nomes, essa força aqui, né? Ela é resultante das colisões das partículas do fluido com a superfície do objeto. Conforme você puxa esse objeto para a direita, essas forças aumentam aqui as colisões do corpo com as moléculas, com as partículas do fluido, e isso faz com que apareça essa força para cá. Uma observação experimental aproximada, na verdade, é que o módulo daquela força pode ser escrito como 1 meio de C ρ a v quadrado, onde v é a velocidade, então, do objeto em relação ao fluido. A é a seção transversal efetiva do corpo, que é a área que você mediria se você olhasse a partir de quem está... como se o corpo estivesse indo na sua direção. A gente já vai exemplificar o que é essa seção transversal aqui. Ρ é a densidade do fluido. E C é um número, é uma constante que depende da forma do objeto, que também é chamado de fator de forma. E qual é a direção da força viscosa? Ela é oposta à velocidade. Então vamos entender como é que funcionaria a velocidade terminal num exemplo, né? Velocidade terminal, conforme vimos antes, é quando a velocidade é constante. Então, suponha que eu aplique uma força externa, ela vai ser contrabalanceada pelaquela força de viscosidade e, portanto, em módulo a força externa vai ser igual à força de viscosidade, 1 meio de C ρ a v quadrado, nesse caso a velocidade terminal Vt. E se eu resolver para Vt, eu passo esse 2 para cá e faço a continha e vou constatar que a velocidade terminal depende da força externa de ρ, de A, de C, dessa maneira que está aqui. Então, para exemplificar, imagine que eu pegue duas massas idênticas, duas bolinhas idênticas, mesma massa emissão, mesma seção transversal A, isso aqui é a seção transversal, certo? Que eles vão andar para baixo aqui. Então essa é a área que você vê dessa esfera olhando de baixo. Suponha que eu coloque duas bolinhas idênticas, uma no ar, outra na água, e deixe cair. Elas vão estar sujeitas à força peso apenas, certo? A pergunta é, qual vai ter velocidade terminal maior? Você imagina que você coloca essa bolinha na água, tem a força peso para baixo, vai ter a força viscosa para cima e uma hora equilibra. A água é profunda o suficiente para dar tempo de chegar à velocidade terminal. Você vai ter uma certa velocidade terminal aqui. No ar, essa velocidade terminal vai ser maior ou vai ser menor do que na água? Intuitivamente, a gente sabe que vai ser maior, né? E por que vai ser maior se você olhar para essa expressão? O que mudou dessa situação para essa? A força externa e a força peso é a mesma nos dois casos, não mudou. A seção transversal A é a mesma e o fator de forma aqui C é o mesmo porque em ambos os casos temos uma esfera. Então, a velocidade terminal aqui é maior nesse caso do que nesse caso porque a densidade do ar é menor do que a densidade da água. E aí supõe uma outra situação em que você pega uma outra esfera aqui com a mesma seção transversal A, no mesmo fluido que é o ar, porém com uma massa Mzinho menor do que Mzão. Escolher um material diferente, por exemplo, para fazer essa bolinha. A velocidade terminal vai ser menor, não é isso? Se você pega uma bolinha de chumbo ou uma bolinha de isopor, essa aqui tem a velocidade terminal menor, porque nesse caso a massa
essa massa é menor do que essa, e portanto a força-peso é menor, e a força-peso é a força externa nesse caso, né? Se isso aqui diminuiu, a velocidade terminal diminuiu, que foi o que aconteceu daqui para cá. Se você pegar agora muda o material novamente e pega uma bolinha que tem a mesma massa que a anterior, porém uma seção transversal menor do que nesse caso, né? O que vai acontecer? A velocidade terminal vai aumentar, porque agora a seção transversal diminuiu e, portanto, a velocidade terminal aumentou. E se você agora pega um objeto com a mesma massa desse aqui, então mzinho igual a mzinho aqui, a mesma seção transversal do que esse, no mesmo fluido que é o ar, porém, o que mudou? Mudou o formato. Ao invés de ser uma bolinha, é um cone com o bico para frente desse jeito assim. O que a gente imagina que vai acontecer nesse caso? Que a velocidade terminal vai aumentar. Por quê? O que mudou agora? Agora você tem um fator de forma do cone que é diferente do da esfera, né? E esse aqui é menor do que esse. De alguma maneira, esse aqui é mais aerodinâmico do que esse. Isso aqui, na verdade, então, tudo isso dá rudimentos para a gente de aerodinâmica, e é claro que se você for pegar, por exemplo, um projeto de um carro de Fórmula 1 ou de um foguete, a coisa é muito mais complicada do que isso. Essa aproximação daqui a aproximação que a gente usou da fórmula de atrito viscoso não vale mais exatamente, e aí entra o trabalho dos engenheiros para fazer isso em mais detalhe.